Meus amigos, vamos acompanhar aí porque a Globo News aí, a Globo Lixo, inventou de fazer uma entrevista com o advogado do presidente Bolsonaro e passaram vergonha ao vivo. A Sadi surtou aí, tentando aí fazer alguns questionamentos, pensando que o advogado do presidente Bolsonaro ia se contradizer, mas o presidente Bolsonaro está com os advogados excelentes, destruiu aí a militância da Globo, falou a realidade, a perseguição política e a diferença do caso Bolsonaro para todos os outros casos. Mostra a perseguição e o ódio do Alexandre de Moraes, o ditador de toga. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Eu já quero convidar você aqui, ó, deixar o seu like, deixa o seu like, esse vídeo precisa alcançar muitas pessoas, então deixa o like, deixe seu comentário também. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê esse apoio a esse canal direito. Vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente recebe agora para uma entrevista exclusiva o advogado Paulo Cunha Bueno, que faz parte da equipe da defesa. Doutor, cadê o doutor? Aqui, ó. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao assinante. Agradeço novamente aqui a oportunidade de estar com vocês. Doutor, queria começar perguntando, o senhor esteve com o presidente Bolsonaro no sábado, após a prisão dele. Na segunda, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado aqui. Correto, correto. Tá, eu estou aqui acompanhando a cronologia dos fatos. E pergunto ao senhor, primeiro, qual foi o primeiro argumento do ex-presidente depois da audiência de custódia a respeito de qual estratégia de defesa os senhores vão seguir? Pelo que eu estou entendendo, vai ser buscar esses laudos para comprovar que a tentativa ali, a violação teria sido um surto, é isso? Olha, André, vamos lá. Estratégias de defesa, vamos separar em dois elementos aqui. Primeiro, em relação à retirada dele da prisão domiciliar, convolada em prisão preventiva. Essa, de fato, nós passamos uma análise mais detida aqui e verificamos que, com efeito, a medicação que o presidente vinha consumindo pode ter causado, sim, uma alteração cognitiva nele. E eu vou explicar um pouquinho aqui. O presidente ele tem uma equipe que o acompanha há alguns anos, liderada pelo Dr. Leandro Tinick, do Hospital Albert Einstein, que é o clínico geral, e pelo Dr. Cláudio Birolini, que é o gastro especialista em função das facadas, das cirurgias, etc. Bem, como todos sabem, o presidente Bolsonaro ele vem apresentando um quadro recorrente de soluços, refluxos, que torna até aflitiva a conversa dele. As pessoas que estiveram com ele ao longo dos últimos meses, em visitas, etc., relatam, sem exceção, os recursos, os soluços sem parar, ininterruptos. A partir disso, essa equipe médica submeteu o presidente ao consumo de duas medicações de natureza psiquiátrica, justamente tentando minimizar a ansiedade, etc., que são a gabapentina e a clorprazina, né? Ambos remédios psiquiátricos que têm algum efeito hipnótico, enfim, mas estava administrado, ele vinha tomando isso há algum tempo. O que aconteceu pouco antes desse episódio da madrugada do sábado? O presidente foi atendido por uma médica especialista em uma outra especialidade, se não me engano, geriatria, enfim, uma outra especialista trazida por alguém do entorno dele e que prescreveu a ele a medicação pregabalina, que produziu e produz potencialmente uma interação medicamentosa com essas duas medicações que ele já vinha tomando. Essa medicação nova foi prescrita 3 dias antes do episódio. Quer dizer, então nós tivemos ali uma situação evidente em que você uniu uma medicação nova em cima de outras duas medicações psiquiátricas que já vinham sendo ministradas. Um paciente idoso, portanto, muito mais suscetível a interações medicamentosas. E acabou produzindo uma situação. O presidente estava no meio da noite, estava ali sozinho e provavelmente acabou atuando ali, enfim, passando ali o ferro de solda na tornozeleira. Eu fiquei com uma dúvida quando acompanhei as versões do ex-presidente. Queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, porque a primeira fala dele, ali com a Rita Gaio, diretora adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária, ele disse que teria começado a mexer na tornozeleira à tarde. Aí depois, na audiência de custódia, ele disse que foi à noite, o senhor acaba de repetir isso, que foi à noite. O que ele explicou sobre essa primeira versão de que teria começado à tarde? Olha, André, essa primeira versão, aliás, várias pessoas me chamaram a atenção antes mesmo de eu assistir, porque eu estava ali acompanhando a prisão, tentando entrevistar com ele. Esse vídeo eu fui ver um tempo depois. Ele ainda, de fato, estava muito sedado ali, né? Foi a partir, inclusive, deste vídeo que nós começamos a investigar o que estava sendo ministrado em termos de medicação psiquiátrica a ele.
Então, a mim, pessoalmente, quando me entrevistei com ele foi claro e seguro, já sóbrio, evidentemente, em dizer, olha, eu comecei a mexer nisso aqui à noite, eu realmente estava com uma sedação intensa, as pessoas da casa estavam dormindo, eu tinha uma suspeita, a partir até de várias informações que vinham sendo veiculadas em redes sociais por influenciadores, de que poderia haver algum tipo de dispositivo de escuta, né? E por conta disso, naquela circunstância, é que eu acabei tomando essa providência. Isso que eu ia perguntar. Então, quando ele disse que ele estava mexendo por curiosidade, o que ele explicou para o senhor é que ele teria tomado conhecimento por conteúdo nas redes sociais de que tem escuta na tornozeleira, é isso? Só para eu entender. Não, ele não entrou nessa se viu em rede social ou não. Essa é uma colocação minha, porque de fato eu já vinha assistindo em vários momentos alguns influenciadores fazendo esse tipo de comentário. Honestamente, nunca dei muita atenção. Mas é um comentário que circulou bastante, tá? Antes desse episódio. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver aí até figuras bastante populares fazendo esse tipo de comentário. Mas quando ele fala que ele está curioso, o que ele explicou para o senhor sobre estar curioso? Me parece que é exatamente a ver com isso, viu, Andréia? Não tem... Veja, acho que é importante a gente perceber o seguinte, tá? O fato dele haver mexido na tornozeleira não é igual a dizer, não é o mesmo que dizer que ele pretendia fugir. Vamos entender uma coisa que eu acho que é um pouco mais complexo, na medida em que as pessoas não têm a visão de qual é a situação dele em prisão domiciliar. Ele mora numa casa dentro de um condomínio fechado, a fachada dela é completamente devassada e na porta nós temos uma viatura da Polícia Federal com 2 agentes armados 24 horas por dia, 7 dias da semana. Cada veículo que sai da casa dele é inspecionado. Eu não conheço, pelo menos eu desconheço, qualquer indivíduo no Brasil que use tornozeleira e que tenha uma escolta policial 24/7 por dia. Nessa circunstância, se o presidente pensasse ou pretendesse fugir, bom, em primeiro lugar ele faria o que todos os casos que se tem registro de fuga de indivíduo usando tornozeleira faz, ele ia cortar a pulseira, não tentar abrir a caixa. Ele não fez isso. Ao mesmo tempo, ele deveria ter um plano de fuga imediato. Você cortar uma tornozeleira, você tem que ter um veículo ligado na porta para sair desabalada a carreira o mais longe do local onde foi cortada a tornozeleira. Isso não havia nem seria possível. Então, na verdade, o que tem que ser avaliado aqui não é se houve uma interferência na tornozeleira, mas é se de fato havia intenção de fugir. Eu quero lembrar mais ainda, nós não estamos falando de um ilustre desconhecido, nós estamos falando de um ex-presidente da República que é mundialmente conhecido. Se o presidente pretendesse fugir, ele não poderia parar num posto de gasolina que seria reconhecido. Então não há nenhum outro elemento que justifique minimamente a conclusão de que ele pretendia fugir. O simples fato, realmente, dele interferir, dele atuar na tornozeleira, não pode ser sintomático disso. Mas o senhor, como um homem do direito, o que ele explicou para o senhor que ele achou que pudesse acontecer com uma violação como essa? Porque, obviamente, todos os senhores ficaram surpresos no sábado, né? Acho que isso não era parte da estratégia de defesa tentar romper uma tornozeleira. Muito pelo contrário, o senhor tinha ali um roteiro pronto. Quando o senhor se reúne com ele e aí apura ali, né, analisa o que aconteceu, o que ele achou que fosse acontecer com essa curiosidade tentando violar? Qual que era o objetivo final disso? André, como eu falei a você, o presidente naquele momento ele estava evidentemente com um rebaixamento da sua cognição em função de uma interação medicamentosa que hoje fica evidente, né? Nós vamos trazer até outros laudos de profissionais renomados nesse sentido. Mas a verdade, ele foi claro e taxativo, ele nunca pretendeu fugir. Tanto que ele mesmo teve a diligência de informar ao setor que acompanha ali, que faz o monitoramento. Mas o que ele queria então, se não era fugir, era abrir e fazer o quê? André, como eu coloquei para você, havia uma suspeita, uma desconfiança de que poderia haver um dispositivo de escuta. Mas ele não podia avisar as autoridades em vez de tentar violar a lei, né? Porque é uma violação da lei. André, mas de novo, volto a falar o seguinte, você simplesmente interagir com a tornozeleira não significa, não equivale a dizer que você pretendia fugir. A fuga seria uma estrutura complexa. Se ele pretendesse fugir, ele iria cortar a tornozeleira. E não simplesmente passar um ferro de solda para ver o que tinha dentro da caixinha do dispositivo da tornozeleira. Não faz sentido isso, ele não teria como fugir. Se as pessoas conhecessem o local onde é a residência dele, não tem como fugir pelos fundos, né? Os fundos fazem, você tem muro alto com vizinhos, não tem rua. Uma pessoa como o presidente Bolsonaro, se puser o pé na esquina, é reconhecido. Então, você tem que apreciar o contexto aqui. Eu vou trazer, inclusive, como paradigma, já que estamos falando de tornozeleira, o episódio do presidente Fernando Collor de Mello. A tornozeleira dele ficou descarregada por 36 horas. 36 horas você dá uma volta e meia ao mundo. E não foi preso por conta disso. Desrespeitou o procedimento do uso da tornozeleira, desrespeitou. Mas ficou evidenciado que ele não pretendia fugir. E
e por isso ele não foi levado para custódia preventiva. Aliás, o caso do presidente Collor deveria ser paradigma para esse caso do presidente Bolsonaro também. O presidente Collor se encontra em prisão domiciliar por conta de apneia do sono e doença de Parkinson, circunstâncias, inclusive, que ele negou na sua audiência de custódia. O presidente Bolsonaro tem uma situação muito mais grave, é sabido, não preciso nem declinar, ele passou 6 cirurgias de longa duração, diversas internações com obstruções intestinais, inclusive no 8 de janeiro ele estava lá internado nos Estados Unidos. Doutor Paulo Cunha? Doutor Paulo Cunha? Pois não? Valdo Cruz, boa tarde, prazer em falar contigo. Doutor Paulo Cunha, eu queria perguntar uma coisa. O senhor fala que a interação de medicamentos pode ter levado a esse quadro de alucinação. E, de fato, a literatura médica diz que isso pode realmente acontecer. Então, eu não sou médico, eu não vou aqui questionar isso. Mas, por outro lado, pessoas que analisaram aquela gravação feita pela diretora adjunta da SEAP, a Rita de Gaio, diz o seguinte: nas respostas que ele deu para ela, ele estava um pouco grog, sim, mas no domínio completo das suas faculdades mentais, respondendo de forma lógica e racional aos questionamentos que ela fazia para ele. Por curiosidade, pode ficar tranquila, eu não pensei em romper a cinta da tornozeleira, fique tranquila. Então, naquele momento, ele estava no domínio das faculdades mentais dele. Um surto psicótico, ele não acaba de repente. Como é que os senhores respondem a esse questionamento de gente que é especialista nessa área de tratar com pessoas que estão num surto psicótico? Olha, Valdo, surto psicótico, eu não sei se é exatamente a palavra técnica sobre isso. Eu vou dizer que teve um rebaixamento ali da cognição, da censura, enfim. Não quero usar um termo técnico aqui que talvez esteja equivocado. Mas vamos supor, houve uma influência ali cognitiva nele. É evidente que esse processo ele deve ter um pico de intensidade e paulatinamente vai regredindo, né? E evidentemente o tempo de duração e a latitude dos efeitos varia de genética para as pessoas. Se eu e você tomarmos uma medicação que tenha um conteúdo hipnótico, provavelmente eu vou reagir de uma maneira diferente do que você. Mas todos nós teremos sintomas. Então é um pouco complicado afirmar de que o rebaixamento dele não foi tanto, enfim. Isso acho que só profissionais médicos poderão falar. É possível que sim, que de fato, passado algum tempo, ele foi recobrando mais da sua consciência. Ele teve ajuda de alguém para tentar romper essa tornozeleira ou ele estava sozinho? Não, de forma alguma, ele estava sozinho. Otávio. Doutor Paulo, boa tarde, prazer falar com o senhor novamente. São medicamentos, assim, o que me chamou a atenção é para alguém que não estava sóbrio, para alguém sob sedação intensa, ele não se queimou. Ele conseguiu fazer ali com muito controle motor, é o que mostra a marca. E esses medicamentos, eles têm uma orientação na contraindicação para as pessoas não dirigirem nem operarem máquinas, porque afeta o controle motor. Se isso também não chama atenção, alguém, se não está sóbrio, como é que consegue passar uma solda na tornozeleira sem se queimar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o senhor fala que ele estava sozinho, tomou uma medicação sem comentar com a equipe médica, ou seja, ele não estava cuidado ali naquele momento. E aqui não entra nenhum juízo de valor, todo mundo tem idoso na família, sabe que não dá para ficar 24 horas acompanhando. Muitas vezes o idoso não quer um acompanhante. Mas o fato é que naquela noite ele não estava sob cuidados, supervisão, etc, etc. E agora, na Polícia Federal, colocaram um médico 24 horas à disposição e a equipe médica pode entrar a qualquer momento, ou seja, tem gente vigiando o tempo todo. Não é uma contradição querer que ele volte para casa? Olha, Otávio, eu não vejo uma contradição nesse particular. Essa noite, por exemplo, notícia de primeira mão, falei há pouco com o médico dele, Dr. Leandro Tinick, o presidente passou muito mal essa noite, teve uma crise de soluço com refluxo dentro da polícia. Evidente, ele é uma pessoa que tem que dormir numa posição adequada por conta justamente desses soluços. O atendimento dele, estando na residência dele, indiscutivelmente será melhor, será um lugar mais apropriado. Eu volto a dizer, nós temos um paradigma que é o caso do presidente Fernando Collor de Mello, que tem apneia do sono e uma doença de Parkinson. São situações muito menos graves, que, repito, ele negou tê-las, inclusive, e que o mantém em prisão domiciliar. A gente tem um estado de coisas aqui, lamentavelmente, parafraseando a Revolução dos Bichos, todos são iguais, mas uns estão se tornando mais iguais do que os outros. Mas o senhor não tem esse entendimento de que havia uma expectativa de que ele ficasse em prisão domiciliar e desde sábado esse cenário mudou por causa do que o ex-presidente fez? Porque o senhor está comparando com o caso Collor, mas só para a gente lembrar aqui, né? Descarregou a bateria, são casos completamente diferentes. Ele foi preso também, o senhor lembra disso, no final de abril, dia 25 de abril, uma coisa assim, e só no começo de maio que ele foi para casa alegando questões de saúde. E
ex-presidente Bolsonaro estava em casa, né? Estava já na prisão domiciliar quando ele tenta violar e por isso que ele foi para a superintendência da PF. Então, como explicar isso? Qual o argumento que a defesa levanta de que ele estaria mais seguro em casa, sendo que foi em casa que ele tentou violar essa tornozeleira com ferro de soldagem, do que na superintendência da PF, com base na decisão do ministro Moraes, que a gente teve conhecimento nessa semana, que tem atendimento médico sem a autorização prévia da Justiça, tem direito a tudo, né? Tem um staff ali montado para garantir a saúde do ex-presidente Bolsonaro. Olha, Andréia, volto a dizer aqui, eu acho que a situação do presidente Collor, me perdoe discordar, ela é muito semelhante, sim. Veja, quando você fala desrespeitar o uso da tornozeleira, a lei não especifica se você tentar abri-la ou você deixá-la descarregar. Se você deixa descarregar 36 horas, você está descumprindo também. O importante para decidir se você vai ou não converter essa situação domiciliar em preventiva são evidências de fuga, que no caso do presidente Bolsonaro, assim como do presidente Collor, não existiam. Como eu disse, em 36 horas você dá uma volta e meia ao mundo. O presidente Bolsonaro foi uma questão de alguns minutos. Ele não tinha nenhuma outra evidência e nem meios para conseguir fugir. Ele é um idoso de 70 anos de idade, ele não vai pular muro. Ele tem uma segurança na porta da casa dele. E eu gostaria de dizer aqui também, Andréia, é muito evidente, o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal foi feito na véspera, foi feito dia 21 por conta da convocação da vigília que o senador Flávio Bolsonaro fez. O pedido não incluía a questão da tornozeleira, que foi posterior. Aliás, o despacho do ministro, eu acho que ele ainda não estava muito inteirado da questão da tornozeleira, ele fala um único parágrafo em 17 laudas sobre a tornozeleira. A maior parte ele fala exclusivamente da convocação da vigília pelo senador Flávio Bolsonaro. O fundamento da prisão seria, e é este também, que quase ninguém enfrenta, mas a verdade é que convocar-se uma vigília, um ato de oração, a 1,2 km da casa do presidente, não pode constituir aqui de forma nenhuma motivo razoável para você converter a prisão domiciliar em prisão preventiva. Mas, Paulo, só voltando a um ponto que eu perguntei. Para um paciente sedado, que não está sóbrio, até mesmo com um soluço, né, com crise de soluço, que é fato, isso ele tem. Isso aí todo mundo, isso aí é fato. Você conseguir manusear aquela máquina tão perto da pele, fazer um risco tão retilíneo, parecendo realmente uma habilidade muito grande, isso não é contraditório com a estratégia da defesa de que ele estava com sedação, que ele não estava sóbrio? Olha, Otávio, veja, de novo a gente vai cair um pouquinho naquela variação de efeitos diante da genética da pessoa. O que a gente escuta é um comprometimento cognitivo, não motor. Eu também não conheço a ferramenta que ele utilizou, não tenho como afirmar se de fato ele estava com a mão trêmula ou não estava. O que se aponta aqui é que a medicação psiquiátrica gera comprometimento cognitivo, não motor. Mas eu dei uma olhada, eu não sou médico, eu não sou especialista, eu sou repórter. Como repórter, eu fui ver a bula da pregabalina, e a bula da pregabalina diz que evitar dirigir e operar máquina, mas estou falando como repórter, não como especialista em saúde. E como repórter, isso me chamou a atenção. Ponto. Certo. Doutor, diga. Eu queria perguntar um pouco sobre o recurso que os senhores estão estudando à Corte Internacional. O senhor pode explicar isso para a gente, por favor? Olha, estão sendo analisados alguns aspectos aqui importantes. A defesa reitera e tem absolutamente, reitera que a convicção nossa aqui de que essa ação penal ela é carregada de nulidades do começo ao fim. O mérito também não veio suportado em evidências e nem em fatos tipicamente previstos como crimes. E, portanto, nós temos elementos sim para nos dirigir às cortes internacionais. Estamos aqui analisando isso, conversando também com outros colegas especialistas na área, e isso, oportunamente, sim, é um recurso que será utilizado. O senhor pode contar um pouco mais para a gente, por gentileza, já saindo um pouco da parte jurídica, mas eu sei que o senhor conversa muito com o presidente sobre política também. Falou alguma coisa nessas conversas sobre cenário político, sobre definição de candidatura? O senhor que acompanha muito esses bastidores também do centro, da direita? Olha, André, eu nunca toquei com o presidente Bolsonaro sobre essa questão, tá? Porque eu acho que é uma questão muito particular dele. Eu não me senti muito à vontade em tocar nesse assunto, especialmente agora, essas últimas ocasiões que eu estive com ele. A gente tratou simplesmente da situação toda da conversão da prisão domiciliar em preventiva. Então, acho que esse cenário político aqui, eu tenho procurado me manter distante disso, me manter na defesa técnica. Doutor, queria agradecer imensamente mais uma vez a participação do senhor aqui, dessa vez para explicar esses acontecimentos mais recentes. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, André. Abraço a todos. Muito obrigado. Vai fazer intervalo, a gente volta já. Tenhamos aí a entrevista aí
Advogado do presidente Bolsonaro esclareceu várias acusações que a própria Globo aí estava fazendo, acusando várias narrativas que estavam sendo criadas, mas ele destruiu todas essas narrativas que foram criadas aí para prejudicar ainda mais a situação do presidente Bolsonaro e mostrou aí a Rede Globo realmente os fatos que aconteceu. O advogado aí, vocês podem ver, assadia a todo momento o Valdo, meu Deus, como eles são militantes, galera, como são militantes esses pseudos aí jornalistas, se dizem jornalistas, ficam 24 horas tentando perseguir o presidente Bolsonaro, a direita brasileira, e aí foi desmascarado as narrativas que eles tentaram ir para cima do advogado e desmascarou todas as narrativas. Quando não tem um advogado preparado dessa forma para falar aí, eles falam muitas baboseiras, mas quando tem um advogado, eles tentam aí colocar palavras para encaixar nas narrativas deles, e o advogado do presidente Bolsonaro quebrou todas essas narrativas. Galera, eu queria que você deixasse aqui o seu like, se inscrevesse no canal. Tem muita galera aí que acompanha os nossos vídeos, mas não se inscreve. Aperte aqui em se inscrever, não custa nada, e deixa aqui seu comentário de indignação com essa militância aí da Globo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.